Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. In front of my eyes. Salve, salve minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. Eu sou o Euri Benevento. Sempre agradecendo a toda a galera que tá toda semana ligada com a gente, mandando mensagem e trocando ideia com a gente aqui no nosso podcast, @EuriBenevento nas redes sociais. Você consegue acompanhar lá pelo Twitter, Facebook, Instagram. Você consegue participar comigo também, mandar mensagem, pergunta pro tio Chicória e acompanhar os nossos episódios também pelo YouTube, youtube.com/EuriBenevento. Achei engraçado que essas trilhas que eu pego aqui pro programa, né? Eu pego de um pacote de trilhas que tem disponível no YouTube pra não ter problema com direitos autorais e tal, que são trilhas autorizadas, né? Aí, tipo, uma galera pega de lá também, né? Aí agora tem um comercialzinho do LinkedIn que toca essa trilha também. Aí, às vezes eu tô passando lá no Facebook e vem essa musiquinha também. Falo, caramba, lá o Terça Nobre no meio, mas não é do... Essas trilhas são do YouTube. E pra você que tá sempre acompanhando o nosso podcast também, semana passada a gente conversou aí sobre Ainda Dá Pra Ter Final Feliz. Foi o episódio número 26 de um total de 90, né? O episódio 26 da terceira temporada do Terça Nobre. Trocamos ideia aí sobre essa questão do final feliz, né? Que a gente vê, assim, em novelas, em filmes. Mas aí, coisas que se misturam com a nossa vida, né? Assim, às vezes, coisas que a gente vive e a gente se adapta, né? A gente adapta as nossas vontades, adapta os nossos sonhos. Como aquela frase, né? Assim, seja o que você consegue ser, né? Não dá pra ser o que você quer ser, então seja aquilo que você consegue ser. E como é relativo tudo isso, coisas que a gente passa na vida e a gente vai mudando de ideia e às vezes a gente, sei lá, que a gente para pra pensar e será que é isso mesmo que eu queria? Será que era esse mesmo o meu sonho? E a gente vai ficando diferente na vida, as coisas vão acontecendo e vão se modelando de maneiras diferentes, até coisas que a gente não esperava. Então, muita coisa, né, pode mudar, que nem às vezes a gente fala, né, a vida é curta, a vida passa rápido, mas às vezes também a vida pode ser longa e você pode ter tempo de mudar de ideia, mudar de sonhos, mudar de pensamentos. E a gente conversou um pouquinho sobre isso. Então, para você que está ouvindo o nosso podcast e de repente não ouviu ainda da semana passada, youtube.com/EuriBenevento, aí o episódio número 26 da terceira temporada, Ainda Dá Pra Ter Final Feliz. Você consegue assistir também com imagens o nosso podcast Terça Nobre, ou então ouvir pelas plataformas de áudio aí, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Spotify. Tem mais também, né, que assim, existem várias plataformas de podcast, e aí eu coloco lá no Anchor e ele vai distribuindo. Aí tem vezes que ele distribui para várias plataformas, tem vezes que distribui para menos, mas essas que eu falo aqui, elas são praticamente atualizadas em tempo real, né? Então eu posto o episódio no mesmo dia, já começa a distribuir para essas plataformas também. Tem gente que tem a sua plataforma favorita, né? Que nem, por exemplo, o Google Podcast, você consegue pesquisar vários podcasts, e aí o Euri Benevento tá lá no meio da galera também. Então eu fico muito feliz quando a galera escuta o podcast e me fala, manda mensagem, comenta. Então, se de repente você gostou do episódio aí, quiser comentar lá no YouTube também, ou comentar nas redes sociais, @EuriBenevento. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, vamos conversar sobre o tema de hoje. Na semana passada a gente falou sobre isso, né? Sobre Ainda Dá Pra Ter Final Feliz. Agradecer a toda a galera que compartilhou o episódio também no Facebook. Muito obrigado, pessoal, que compartilha lá quando eu posto. E a gente conversou sobre Ainda Dá Pra Ter Final Feliz, né? E aí fica também aí uma continuação sobre a vida se tornar uma coleção de saudades, né? Em que momento a vida se tornou uma coleção de saudades? Que a gente para pra pensar, assim, tudo o que vai acontecendo, né? Que nem eu já conversei aqui no programa.
tem um episódio que chama Por Falar em Saudade, que fala um pouco sobre isso também. E tem um episódio recente também que a gente fala sobre o tempo parece parar para algumas coisas, né? Porque que acontece? Às vezes tem certas coisas que a gente deixa guardado, não esquece, não apaga, fica lá e parece que tá tudo muito fresco na memória. Então, por exemplo, mesmo que tenham passado 10 anos, mas se você for mexer naquele sentimento, naquela saudade, parece que foi ontem. Você não sentiu o tempo passar para algumas coisas. Então, existem certos setores, né, da nossa vida que ficam ali congelados, guardados, que a gente não esquece, não revive, mas não esquece também. Tá lá guardadinho. Se mexer, vai ver que ainda tem muita coisa a ser dita, vai perceber que tem muita coisa ainda que precisava ser resolvida e não foi resolvida, porque a vida é assim, né? A gente vai resolvendo uma coisa aqui, uma coisa ali, quando vê a gente deixou alguma coisa pra trás, como a gente já falou também, né? A cada escolha que a gente faz, a gente tem que ter uma renúncia, então a gente começa a não conseguir resolver tudo, né? Que nem a gente conversa aqui sobre ter controle das coisas, né? Como a gente tem essa falsa ilusão de que a gente pode controlar, e tem muita coisa que a gente não tem controle, não tem muito que a gente possa fazer em relação a isso. Então a gente segue a vida, né? Como diz o ditado, né? O que não tem remédio, remediado está, e a gente vai seguindo em frente. Então tem coisa que fica pelo caminho. E quando eu falo assim sobre coleção de saudades, que eu parei pra pensar assim, algumas coisas, né? Que eu já conversei aqui no programa uma vez assim, o quanto a gente fica cultuando, né, o nosso passado, o quanto a gente cultua coisas e pessoas que nem ligam mais pra gente. E eu lembro, assim, quando eu era mais novo, né, que eu tinha morado em São Paulo, depois eu fui morar em Roseira. E aí, toda vez que acontecia alguma coisa em Roseira, assim, que eu ficava triste, né, na minha adolescência ou na minha infância, eu ficava lembrando de como era a vida em São Paulo. E aí eu tinha aquela ilusão, aquela coisa de que, nossa, aquele tempo era muito bom. E é sempre assim, quando a gente para conversar com as pessoas, a gente sempre não consegue perceber que aquilo que a gente está vivendo naquele momento é tão legal quanto, é tão bom quanto, né? Tem um amigo de infância que a gente sempre conversa, e em vários momentos assim das nossas conversas era assim: nossa, você já percebeu que toda vez que a gente se encontra pra conversar, a gente fica lembrando e dando risada de coisas do passado, a gente só ri o que aconteceu na adolescência e tal, parece que nunca mais vai acontecer nada tão legal quanto aquela época. E na verdade a gente viveu várias coisas legais também, só que a gente não percebeu. Então se a gente se encontrar hoje e começa a conversar, a gente percebe que já tem mais histórias pra contar, mas a gente ficou preso a ficar lembrando sempre que era bom aquela época, que nem existia assim uma nostalgia muito grande. Eu lembro quando eu era criança, a galera que era um pouco mais velha que eu ficava sempre cultuando muito os anos 80. Não, porque os anos 80 foi foda, a música dos anos 80, filme dos anos 80, e ficou assim por muito tempo a galera cultuando muito os anos 80. Aí agora mudou um pouco, agora é a galera da minha geração que fica cultuando muito os anos 90. Não, porque os anos 90 foi maravilhoso, a figurinha, o desenho e não sei o que. E tem canal, né? Tem o canal 90 lá que a galera fala que eu pareço com o Nod também. Tem vários canais que falam dos anos 90, filmes, novela, desenho, tudo que tinha, brinquedo, era diferente, os programas de televisão, e a galera cultua muito. Sei lá, então daqui a um tempo, já tá aparecendo, né, na internet, tem uma galera que já cultua os anos 2000, então sempre vai ter aquela peculiaridade da sua época. E aí quando a gente lembra com carinho, lembra com nostalgia, a gente só consegue lembrar das partes boas, né? Então por isso que tem essa coisa assim da gente ficar sempre cultuando muito o passado, e em alguns momentos eu parei pra pensar, né, e perceber que nem sempre é assim, né? A gente gosta de lembrar de um momento que foi bom, né? De uma zona de conforto também. E aí a gente sempre fica cultuando. E aí tem aquele desejo de voltar naquele momento, ou de voltar numa situação parecida com aquela. Igual uma série que a gente assiste, a série acaba, a gente, podia tanto voltar. Só que tem todos os episódios lá, dava pra assistir de novo. Mas não, a gente queria que aquela série continuasse, ou que aquela série voltasse. Mas ela respeitou um ciclo e acabou. Assim como é a nossa vida, que a gente tem que saber entender e respeitar os ciclos. Então, várias vezes, assim, por muito tempo, que eu tava falando quando era criança, eu fiquei cultuando, né, coisas que eu vivi em São Paulo quando era criança, e aí eu ficava cultuando, assim, aquela lembrança, né, nossa, era tão legal, nossa, São Paulo era tão legal, as pessoas, não sei o quê. Depois eu tive a oportunidade de reencontrar lugares, reencontrar pessoas, e aí comecei a perceber que não era tudo isso, que não era aquela coisa que eu achava tão maravilhosa. Aí você vai perdendo o encanto, né, você vai começando a cair na realidade, assim.
E aí você começa a falar, nossa, eu fiquei tanto tempo querendo isso aqui de novo, e aí agora é isso. Aí a gente começa a conhecer as pessoas de verdade, a convivência também, ela mostra muita coisa pra gente, a gente começa a perceber quem são realmente as pessoas, porque assim, quando a gente vê a pessoa só um pouquinho, né, vê bem de vez em quando, por isso que eu sempre uso essa frase assim, que é fácil gostar de quem tá longe, né, que a pessoa, vem aqui, vem com saudade, não sei o quê, mas quando a gente tá na convivência mesmo, e começa a aparecer os nossos defeitos, como todas as pessoas têm, aí que a gente percebe quem realmente gosta da gente, de quem a gente realmente gosta, porque quando a gente tá só na parte boa, só no só na festa, é fácil gostar. O problema é quando aparecem os nossos defeitos no dia a dia, na convivência, que nunca é fácil, né? Então aí é isso. Aí eu comecei a perceber que algumas coisas a gente guarda na lembrança, mas porque a gente só modelou aquela lembrança com as coisas legais. E nem tudo foi legal. Então, assim, quando a gente para pra pensar, existe uma coleção de saudades, né, na nossa cabeça, e que às vezes eu acho que isso atrapalha também o andamento do nosso dia atual. Porque assim, muitas vezes eu me pego lembrando de algumas coisas, sentindo saudade de coisas que eu não posso ter mais, que nem eu já falei aqui no programa, né, de lugares que eu fui e hoje já não são mais. E hoje tá muito essa questão assim, né, da construção, né, então onde era um parque virou prédio, onde era uma lan house virou loja de celular. Então tem coisas que a gente não vai poder mais ver nem viver, vai ficar na lembrança, ou se tiver foto, alguma coisa assim, mas as coisas mudam muito, né, que nem eu falei, os ciclos vão se encerrando e a gente precisa se adaptar a isso. Então, é difícil, né, a gente conseguir seguir sem levar essa bagagem da saudade, sem levar essa mochila da saudade. E às vezes eu acho que isso atrapalha, porque a gente sempre fica colocando que certo momento foi melhor. Então, aquela época foi melhor. Por isso que eu não tô conseguindo certo agora. Aqueles filmes daquela época eram melhor, as músicas eram melhor. Então tudo era melhor antigamente. E aí nada serve. Agora a gente coloca como parâmetro o que já passou e aí não tem como mexer nisso mais. E a gente sempre coloca que o que tá acontecendo agora não é tão bom quanto foi. E eu sou assim com foto, por exemplo. Eu pego uma foto minha de 10 anos atrás e eu sempre prefiro como eu tô agora. Falo, não, tô melhor agora. E eu conheço pessoas que eu converso também que vê uma foto antiga e fala, nossa, como que eu tava estranho nessa foto, eu prefiro agora. E aí não é nem questão assim de aparência, nada, mas é porque são tempos diferentes. Então assim, a gente vai olhar uma coisa antiga e vai achar que, nossa, nada a ver. Só que naquela época tava bom. Que nem o pessoal critica, às vezes, né, jeito de vestir, roupas e tal, que nem antigamente que o pessoal usava pochete, ou agora quem usa pochete. Ai, nossa, que ridículo. Mas não é que ridículo. Se você colocou uma pochete e curtiu, beleza, meu, vai lá, usa pochete, usa boné, usa o que quiser. Então, aí na época a gente tá gostando de usar aquilo, que nem quando eu era mais molequinho, eu tinha pochete, eu adorava usar pochete, eu sempre quis ter pochete. Nossa, eu achava maravilhoso, porque cabia tudo na pochete, carteira, não sei o quê. Até hoje também, se deixar, se eu tiver uma pochete, eu vou enfiar tudo dentro da pochete e vou achar legal pra caramba. Então, assim, tem gente que fica criticando, ai, nossa, o jeito de vestir, nossa, pochete, nossa, mochila, onde vai, leva a mochila, onde eu vou, leva a mochila. Então, tipo, beleza, é seu isso daí, você tem que gostar, e é lógico que sempre vai ter alguém pra criticar, entendeu? Mas o importante é você curtir aquilo que você tá fazendo, mas aí sempre vai ter alguma coisa que a gente vai olhar e falar, nossa, caramba, por que a gente fazia isso nessa época? Mas é coisa da época, então não adianta a gente querer criticar coisas que já passaram, porque naquela época cabia, naquela época fazia sentido, pode ser que hoje não faça, mas aquela época fazia sentido, e pode ser que coisas que a gente está conversando agora faça sentido e daqui a um tempo não faça mais. Assim como a gente conversa sobre os podcasts, né, que a gente sabe que hoje tem uma onda assim gigantesca de podcast, tem podcast para vários temas, tem uma galera fazendo podcast, e isso já também surge uma crítica, né? Nossa, por que todo mundo tem podcast? Assim como estourou aquela época que todo mundo começou a fazer um canal no YouTube, hoje já tá mais controlado, mas sempre tem canais novos surgindo. Então, assim, é uma coisa que a gente vai entender daqui a um tempo. Hoje pode ser que não faça muito sentido, hoje pode ser que seja demais, mas daqui a um tempo vai se encaixar e a gente vai entender. Algumas coisas vão envelhecer bem, algumas coisas vão envelhecer mal. E é assim como a vida da gente também, que a gente começa a guardar várias saudades. E aí, que nem eu tava falando, assim, da gente ficar empatando, né, a nossa vida com algumas lembranças que a gente não pode mais mexer, eu acho complicado, porque assim, que nem eu falei, a gente leva sempre como base aquilo que a gente já passou, aquilo que a gente viveu, então não, tal época era melhor.
tal música era melhor, tal filme era melhor. E a gente não se permite entender o que tá acontecendo no momento. Então assim, hoje a galera critica muito essa questão do TikTok para as músicas que alguns cantores fazem pro TikTok. Aí fala, pô, mas o cara só faz a música já pensando no TikTok, na dancinha. Mas é a tendência do momento, é o que tá dando certo pra esses caras. E a galera vai lá, faz a música já imaginando uma coreografia pro TikTok, estoura no TikTok e automaticamente vai estourar no YouTube e vai tocar nas rádios, e assim vai. Mas tem uma galera que vai pro outro lado, que faz uma música porque quer fazer a música, independente se vai fazer sucesso no TikTok ou não, ela tá contando a verdade dela ali, tá compondo, acha legal. Então assim, vai ter público pra tudo. Teve uma entrevista que a Adele também tava falando isso, porque a galera tava perguntando por que ela não era tão ativa nas redes sociais e tal, por que ela não fazia música pensando nisso. E aí ela falou, não, mas eu tenho um público que vai pra um outro lado, que curte de uma outra maneira, eu tô fazendo pro público que eu sei que vai me ouvir. E aí ela seguiu assim, como ela sempre fez. Então é importante a gente entender as tendências que estão acontecendo, entender o que está sendo vivido na nossa época, mas também a gente pode ter o nosso próprio ritmo, né? Que nem eu falei, não é porque todo mundo faz que você vai ter que fazer também, né? Porque todos os cantores fazem com coreografia, você vai ter que fazer. Acho que é importante você saber respeitar os seus gostos e saber a época que você tá vivendo. Mas assim, geralmente a gente tá com a cabeça ou no passado ou no futuro. E o presente está sendo levado de uma maneira meio ruim. Então essas saudades, elas acabam prendendo a gente por isso. Porque a sensação que dá é que sempre pode voltar aquilo, sabe? Pode voltar um tempo melhor, pode ter coisas melhores. Pô, caramba, já teve tão bom, por que hoje não tá? E a gente sempre fica esperando que aconteça um milagre, né? Eu me pego, assim, às vezes em músicas também, né? Tem algumas músicas que eu ouço que, assim, que eu lembro de pessoas que já não fazem mais parte da minha vida, e aí eu sinto saudade. Aí toda vez que eu ouço aquela música, eu sinto saudade. Aí às vezes eu fico pensando, por que eu faço isso? Por que eu vou ouvir de novo isso aqui se eu sei que não vai ter mais jeito de voltar, se não tem mais a pessoa, por que eu vou ficar ouvindo aquela música? Então às vezes é bom a gente também mudar isso, sabe? Lógico que é importante a gente ter as nossas lembranças, que nem eu já falei aqui. É importante a gente respeitar a nossa história, né? Tudo que você é hoje, tudo que te trouxe até aqui, o que você viveu até hoje, faz parte do que te construiu. Então, às vezes eu converso com alguns amigos, né? E a gente sempre fala assim, nossa, eu queria tanto ter a cabeça que eu tinha hoje, quando eu tinha 18 anos e não sei o quê. Mas isso é impossível, não tem como, porque se você com 18 anos já tivesse a cabeça que você tem hoje, então como que você teria vivido essas experiências que você viveu? Então assim, tem coisas que a gente passa que mesmo que não sejam boas, mas elas servem também para construir o nosso caminho. Então tem coisas que a gente passa pra gente aprender mesmo a não fazer de novo, a não ter que passar de novo, mas infelizmente tem coisas ruins que a gente vai ter que passar, mas também coisas boas, mas tudo que a gente viveu até aqui é o que construiu a gente. Então não dá pra gente tirar isso. Então, quando eu falo às vezes da questão de voltar no tempo, né? Pô, se eu voltasse no tempo, pudesse fazer tal coisa. Mas aí talvez se a gente tivesse essa oportunidade de fazer diferente, de mudar no tempo, talvez hoje a gente teria uma outra cabeça também. Talvez a gente tivesse vindo para o momento que a gente está hoje diferente. Então, por mais que a gente não goste de momentos da vida que a gente passou, tem coisas que serviram para o aprendizado. Hoje a gente pode olhar para trás e entender isso. Então eu tento fazer esse exercício hoje, assim, de cultuar menos o passado, ficar venerando muito a questão da saudade com coisas que eu sei que não dá mais pra resolver, com coisas que não preciso mais mexer, que eu preciso seguir em frente, que eu preciso olhar o presente, que eu preciso entender o que tá acontecendo agora, porque eu fico muito preso nisso, né? Eu fico sempre nesse transe entre muitas lembranças do passado e preocupado com o que vai acontecer no futuro, e aqui no presente, o presente tá meio parado, não tô sabendo lidar com o dia a dia. Então, eu comecei a perceber isso, que eu tava dando muito valor para coisas que eu não tinha mais como fazer nada, sabe? Lembrando muito, ouvindo músicas de tempos que não voltam mais, lembrando de lugares que não voltam mais, assim como eu já contei aqui no programa, né? Que às vezes eu sinto muita saudade do Play Center e tal, mas tá, beleza. Pô, Play Center e tal. E aí, se eu voltasse lá 1-2 dias, eu já ia entender que, pô, legal, e pronto, sabe? Não é uma coisa assim que a gente sente uma saudade infinita que aí quando você vai chegar perto, você vai perceber que nem era tudo isso. Então, assim, moram lembranças, né, na nossa cabeça que só afloreiam, que deixam, assim, as coisas legais que a gente fica lembrando, não as coisas ruins. Então, se você pega o contexto inteiro, que nem a gente fala, né, de voltar no tempo, aí de repente, se eu voltasse no tempo, assim, na época da escola, na adolescência, eu ia perceber que tem várias coisas que eu odiava naquela época, mas eu só fico lembrando das coisas boas. Então muitas vezes falam, que era tão bom o tempo da escola. Não, nem era tão bom assim. Era legal os amigos, era legal a gente ter menos preocupações, ter coisas na cabeça que eram mais leves do que são hoje, mas tinha muita coisa ruim e difícil também. Então, eu só consigo lembrar das coisas boas, mas uma vez eu tava conversando com um amigo meu, ele ainda falou,
se parar pra pensar, a nossa adolescência foi foda, foi difícil pra caramba. A gente dá risada, a gente lembra de coisas engraçadas, mas a gente teve uma adolescência ruim, difícil, assim como muitas pessoas tiveram também. Mas a gente fica naquela questão da nostalgia. Mas se você tivesse a chance, de repente, de voltar num contexto inteiro, sem poder controlar absolutamente nada, só viver de novo, talvez fosse bem mais difícil até. Até tem um filme que é um pouco mais antigo, acho que tem um pouco mais de 10 anos, que chama 17 Outra Vez, do Zac Efron, que ele tem a oportunidade de voltar, né, ele fica mais novo, ele volta no tempo, mas o pessoal em volta dele não, só ele volta sozinho. Então assim, ele volta a ter 17 anos. No tempo que ele vive mesmo, ele já é adulto e de repente ele acorda com 17 anos e aí ele vai ter a oportunidade de reviver a escola, a ver as coisas como que eram na escola. Só que assim, como só ele volta no tempo, todo mundo continua vivendo a vida normal, então os filhos dele já estão, ele tá com a mesma idade que os filhos, então ele vai ter que conviver com os próprios filhos na escola, e aí ele começa a perceber o quanto é difícil ter que viver o ensino médio de novo, e que não é tão simples assim, que era só chegar e falar alguma coisa e todo mundo entender. Na verdade, quase ninguém entende. Então, é um filme que mostra isso pra galera que tá ouvindo o podcast, provavelmente já deve ter assistido, mas se não assistiu ainda, depois pega pra assistir, é legalzinho. Só pra lembrar, 17 Outra Vez. E aí mostra um pouco dessa dificuldade de como é a gente ter que se encaixar de novo, né, naquela parte social da escola, que é a parte mais difícil, né? Eu mesmo já tive alguns sonhos assim que eu voltava pra escola, né? Eu falei, mas eu já terminei, por que eu tô na escola de novo? Aí eu tinha a chance de estudar de novo, e aí era muito difícil no sonho também. Eu terminei os estudos, né? Mas eu fico pensando, se eu tivesse que voltar pra escola com a cabeça que eu tenho hoje e ter que conviver com essa galera que tem uma cabeça completamente diferente também, então é difícil, cara. Pega a galera que é adolescente hoje, 15, 16, 17 anos, tem um pensamento completamente diferente de quando eu tinha 16, 17 anos. Aí surge esse conflito, essa batalhinha, essa briguinha de gerações. Ah, mas na minha época não sei o quê. Então assim, quando a gente falar sobre a nossa época, a gente sempre vai achar que a nossa época foi melhor, independente de qual geração. Ah, pô, mas na minha época tinha isso, tinha aquilo. Então tem muita nostalgia envolvida nisso, muita saudade. Algumas coisas realmente pode ter sido melhores mesmo, mas nem tudo. Então tem certas coisas que melhoraram hoje, a tecnologia, a alimentação, tem muita coisa diferente, mas a gente sempre vai tentar puxar pro nosso lado, né? Como se o nosso lado sempre fosse melhor. Então é só uma questão assim de que a gente administra a nossa saudade sempre olhando pro lado bom, pro lado da nostalgia. E é por isso que eu falo, né, que essa mochilinha de saudades que a gente carrega, de vários tipos de saudades, né, que tem a saudade de pessoas que já morreram, a saudade de pessoas que não fazem mais parte da nossa vida, mas estão aqui ainda, mas a gente não vê mais, não sabe o que está acontecendo, não tem mais nada com a pessoa, não vê a pessoa. E aí tem a saudade de lugares, saudade de trabalhos, que nem eu falei, tem pessoas que a gente trabalha e a gente nunca mais vai ver. Aí a rede social ainda mantém um pouco isso, mas talvez não faça mais sentido, sabe? A gente manter contato, porque assim, são pessoas que a gente nunca mais vai ver. Talvez, sei lá, daqui 10, 12 anos, vamos fazer um encontro, mas, sabe, é uma coisa que acaba sendo até um pouco forçada, sabe? Então, é uma coisa meio difícil, assim, meio estranho de lidar, mas que a gente precisa, às vezes, deixar realmente pra trás. Por isso que, assim, às vezes eu ficava chateado, assim, de ver gente que me deletava do Facebook, que sabe, do nada, não tinha feito nada, a pessoa me deletava. Mas hoje eu consigo compreender melhor, sabe? Falava, você não vai mais ver a pessoa, você não trabalha mais com a pessoa, não tem mais nenhum contato com a pessoa, não, sabe? Pra que ter lá no Facebook? Só pra de vez em quando saber, nossa, que legal, ele casou, teve filho, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tá trabalhando em tal lugar, sabe? Só pra dar uma cuidadinha de vez em quando da vida da pessoa, sabe? Não faz sentido. Então, assim, não tem mais, não trabalha mais no mesmo lugar, não tem mais contato, não tem amizade, realmente não faz sentido. Mas é bom ter na rede de amigos. Tá, pra quê? Sabe, não faz sentido. Então hoje eu até compreendo, sabe, assim, as pessoas que deletam, porque não fazem mais parte da vida, né? Então, sei lá, às vezes a gente fica assim, querendo entender as pessoas, mas a gente às vezes não para pra entender nem a nossa própria cabeça. Então hoje eu olho assim, eu acho que o podcast me ajudou muito também com isso, então eu fico tentando compreender. Falo, pô, beleza, eu vou pensar. Uma pessoa deve estar pensando, ela está pensando que não tem mais contato, que não faz mais sentido, então deletar. Então, aí você faz esse exercício de tentar entender o lado da pessoa, também ajuda a perceber e a entender o que está acontecendo, né? E aí tem um lado da saudade também que é mais difícil, né? Porque assim, quando a gente se dedica, né, a um relacionamento, a gente gosta de uma pessoa, faz de tudo pra dar certo, né? E aí, em algum momento, esse relacionamento termina. E se perde,
E aí a gente fica assim com aquela sensação de que não deu certo, né? A gente conversa com as pessoas, com os amigos, fala assim, você terminou o relacionamento? Não deu certo. Não, mas ele deu certo. Deu certo por um certo tempo, né? Ele funcionou em alguns momentos e depois não deu mais. Então, é difícil a gente falar isso, né? Falar assim, não, deu certo, mas agora acabou. A gente sempre vai usar a frase, né? Não deu certo. Mas, às vezes eu paro pra pensar e fico tentando entender em que momento que parou de dar certo, né? Que nem eu sempre uso esse exercício aqui no podcast, assim, de tentar entender em que momento alguma coisa começou a acontecer, porque a gente nunca tem, assim, o real momento que a gente percebe as coisas. Tem um filme também que chama Closer, Perto Demais, eu já até falei dele, e tem um momento do filme que a personagem fala assim, eu comecei a te amar nesse exato momento. E aí, depois também, durante o filme, acontece uma briga lá e termina o relacionamento. Assim, eu acabei de perceber que eu não gosto mais de você. Então, assim, ela consegue detectar naquele momento que ela começou a amar e depois consegue detectar também naquele momento que não ama mais. Claro que, assim, em filmes as coisas elas são mais práticas, né? Na vida real a gente nunca percebe, né, as coisas acontecendo. A gente só vai passando, que nem eu falei, a gente vai vivendo e aí por algum momento a gente para e reflete, fala, nossa, acabou, nossa, não gosto mais. Mas naquele exato momento é difícil você ter essa precisão, né, de saber o exato momento que deixou de gostar, o exato momento que desistiu do relacionamento. Então, às vezes eu faço esse exercício, assim, de tentar perceber em que momento aquilo acabou, em que momento que deixou de funcionar. E muitas vezes também eu fico guardando, assim, saudade, música e algumas coisas assim, que nem eu falei, fica congelado, como se a qualquer momento pudesse ser revivido. Era só dar um play e aquilo seria revivido. E não percebo o tempo passar. Não consigo sacar que já passaram 10 anos e tantos anos. E aí fica assim, fica aquela sensação de como se tivesse sido esses dias que a gente se viu. E na verdade já faz muito tempo. Então hoje eu tô tentando começar do zero nesse sentido. A não ficar guardando tanto assim, porque faz mal e cria ilusões, né, na nossa cabeça, sonhos. Aí a gente fica sonhando como se aquilo estivesse sendo vivido naquele momento e não tá. Já se passou muito tempo, tem que parar de cultuar o passado, parar de viver um momento que talvez não volte nunca mais. Então é difícil detectar realmente em que momento acabou, em que momento parou de dar certo. Mas é importante olhar pra frente, né? Então é o que eu tento fazer hoje. Eu falo isso porque eu converso com algumas pessoas que às vezes também tem esse mesmo sentimento de esperança, ou sentimento de que pode acontecer novamente, mas que não se abre para viver aquilo que está acontecendo naquele momento, não olhar só pro agora e seguir um dia de cada vez. Então é o que eu tento fazer hoje para que seja diferente, para parar com esse negócio de repente só cultuar o passado, só se preocupar com o futuro e deixar o presente ali mal vivido, né? E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. Agora é hora dele, hein? É hora do nosso tio Chicória, nosso mestre tio Chicória, brilhar aqui no Terça Nobre. Vem pra cá, tio Chicória, pergunte ao tio Chicória. Gente, tudo bom com vocês? Olha que de repentemente a música acabou no meio do ouro, né? Você viu que bacana, gente? Tudo bom, gente? Que saudade da rapaziadinha do nosso programa aqui, né? Do Terça Nobre. Porra, que bacana, gente. Um grande beijo pra todo mundo que tá ouvindo a gente aí, que gosta, né, do teu Cocória. Porra, gente. Ó, o pessoal fica... Tava falando agora, o menino aí, falando de épocas, né? Porra, esse negócio aí é uma coisa muito difícil, porque é o seguinte, a sua época nunca vai ser melhor do que a época do tio Chicória, que tinha, né, a velha guarda, né, as músicas. Porque o pessoal fala esse negócio de jovem guarda, a minha época era velha guarda. Era coisa muito mais antiga. Tem o primeiro samba do Brasil chamava Pelo Telefone, olha só que legalzinho, gente. Tempinho que o seu Ranulfo tocava essa música na rádio, né? O pessoal tem a época de ouro do rádio, né? Meu avô gostava muito disso, já contava pra gente aí. Tinha os auditórios, né, que lotava por causa da rádio. Hoje em dia não vai conseguir fazer isso. Então, assim, a época de ouro foi a época do tio Chicória, até quando o tio Chicória era criança, gente. Mas é isso, a gente fica com saudade mesmo. A vida da gente é uma mochilinha cheia de saudade mesmo, viu? Você tá certo, viu?
Mas ó, tem uma perguntinha aqui, fizeram uma pergunta pra mim da festa junina, né? Porque agora é época de festa junina, tá todo mundo aí querendo curtir, colocar aquela roupinha, né? Xadrezinha, chapeuzinho de palha, assim vai, né, gente? E aí perguntaram aqui pra mim, ó, tio Chicória, na sua época existia festa junina ou foi você que inventou? Primeiro, né, eu vou ter rir, porque não tem jeito, porra. Primeiro foi tua mãe que inventou a festa junina, não fui eu, né? Porra, Santo Antônio tá aí faz tempo, muito antes do teu Chicória. Esse pessoal que fica colocando Santo Antônio de ponta cabela no copo, gente, tadinho. Faz isso com o santo não, gente, pelo amor de Deus. Mas olha, você fez eu lembrar de uma coisa muito legal, na época que era da festa junina, né? Porra, como dava raiva essas coisas, na época da festa junina da escola, né? A gente queria dançar a festa junina com a menininha que a gente gostava, né? Mas a professora nunca colocava, né? Porra, o tio Chicória era baixinho, aí tinha que colocar as meninas baixinha, mas aí o tio Chicória gostava de uma menina mais alta que ele, até pediu pra professora, porra, deixa eu dançar com ela, professora, mas não deixou. Eu ficava triste, nessa época eu ficava triste porque eu não podia dançar a festa junina com a menina. E eu nunca sabia direito, aquelas coisas chatas, eu achava chato demais. Na época era obrigatório, viu? Agora acho que não é mais obrigatório dançar, mas naquela época era meio obrigatório dançar a quadrilha da festa junina. Eu morria de vergonha, era um constrangimento, gente, pelo amor de Deus. Aí teve uma vez que levaram a noivinha de carroça na escola, gente, olha isso aí. Quem viveu, viveu. Agora não, agora é tudo, né? Depois, quando eu tava ficando mais velho já, começou a ter country, né? Enfiaram country no meio das festas de quadrilha. Aí já não pintava mais o bigodinho de carvão, já fazia umas coreografias diferentes. Você imagina esse ano, então, de repente eles vão enfiar até o funk no meio da quadrilha. Não é mais naquela época que você pegava uma criancinha de 8 anos e pintava a cara da criança cheia de carvão na cara pra ela ter uma barba, né? Agora o teu Chicória tem barba, né? Barba verdadeira. Comecei a ter barba com 13 anos de idade e fiquei velho com 20, gente. Pelo amor de Deus. Aí se tivesse esperado um pouquinho mais, tinha usado a barba verdadeira na época da escola, viu, gente? Mas olha, eu quero ver se esse ano vai ter as coreografias do TikTok da festa junina. Aí eu mando zerar. Aí vou proibir de fazer festa junina na minha escola, viu, gente? Grande beijo, viu, gente? Fui. Boa, tio Chicória, olha só que maravilha. Esse negócio de festa junina é complicado, né, tio Chicória? Aconteceu comigo isso também na época da escola, tio Chicória. Às vezes gostava de uma menininha, queria dançar a quadrilha da festa junina com ela e nunca conseguia, meu. Aí tinha uma ilusão, né, e se apaixonava. Porque na escola era engraçado isso, né, se apaixonava fácil pra caramba, né. Hoje é bem difícil, assim, que nem duas coisas que eu falo, né. Será que vai ter, assim, uma situação de novo que vai tirar a concentração tão grande que vai ser mais interessante do que mexer no celular e menos preocupante do que pagar uma conta? Que é incrível, né? A gente fica tão fissurado, preciso pagar a conta. A conta vai vencer dia 20, é dia 5, você já tá preocupado com como é que vai pagar a conta do dia 20, né? Pô, será que tem que ser sempre assim, né? Como diria J Quest, será que todo dia vai ser sempre assim? Quem sabe pode mudar isso, né? E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, aproveitando pra galera que tá curtindo a gente aí, ouvindo o nosso podcast pelas plataformas de áudio, né? Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor. Você que tá ouvindo o programa, se quiser assistir também, youtube.com/euribenevento, Euri com Y. Aí aproveita, se você for lá no YouTube, já se inscreve no canal também, tem a playlist do podcast com todos os episódios, então você consegue ver como tudo começou, vai vendo aí a evolução, algumas coisas boas, outras nem tanto, mas tem lá o nosso podcast inteiro, tem as aventuras do tio Chicória, tem algumas entrevistas também no canal, então pra você que estiver ouvindo e quiser assistir, youtube.com/euribenevento. Muito obrigado pra toda a galera também que acompanha nas redes sociais, que quiser mandar mensagem, comentar no YouTube, @euribenevento, tô no Twitter, Facebook e Instagram, estão todos convidados também para comentar os episódios e também sugerir tema, mandar pergunta pro tio Chicória, beleza? E também, né, hoje a gente tá conversando, né, sobre essa questão, assim, da nossa vida se tornar uma coleção de saudades, né? Assim como eu já conversei aqui no programa que tenho a sensação de que às vezes a minha vida é uma coleção de fracassos, né? E tem muita coisa que a gente vai fracassando, aí desanima, mas aí depois quando a gente percebe, tudo aquilo serviu de aprendizado pra gente, de repente, acertar lá na frente, né? Então é sempre aquela dinâmica, né, de ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio e tentar ver o lado bom, tentar enxergar o que pode ser feito de bom, o que pode ser feito de diferente
para de repente não cometer os mesmos erros, né? Então, quando eu falo sobre essa questão da nossa vida ser uma coleção de saudades, é que tem certas saudades que a gente tem que tomar cuidado também pra gente não cultuar, né? Ficar cultuando o passado, cultuando coisas e lugares que a gente não tem mais acesso, não faz mais sentido. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu vejo sempre no Facebook, onde não puderes amar, não se demore. E a cada dia que passa, eu uso mais essa frase pra minha vida, eu presto mais atenção, sabe? Várias vezes eu insisti tanto, sabe, em lugares, em visitar pessoas, e, sabe, sempre visitando, e depois quando eu parei de visitar também ninguém me visitava, ninguém faz questão. E aí tem gente que ainda acha ruim, pô, você não vem aqui, mas só eu que tenho que visitar a pessoa. Ninguém pode vir me visitar, ninguém pode me mandar uma mensagem e tentar marcar alguma coisa comigo, ir no barzinho, trocar uma ideia, conversar. Se eu não for visitar a pessoa não vem me visitar. E aí a gente percebe, pô, peraí, então quer dizer que a pessoa não quer que eu vou lá. E é isso, onde não puderes amar, não se demore, não se demore mesmo. Você que tá ouvindo o programa, assim, para de ficar insistindo com gente que fica desfazendo de você, e eu vejo muito isso já aconteceu muito comigo também. Então, assim, começou a desfazer de mim, tá sendo com doce, tá sendo cuzão, eu não volto mais, entendeu? É isso, não volto mais, e não faço questão nenhuma também, tô nem aí. Então, é importante a gente saber os lugares que a gente é amado, onde a gente é bem recebido. Onde a gente não é bem recebido, a gente não tem que insistir para que a gente seja bem recebido. Se você não foi bem recebido hoje, não vai ser bem recebido daqui uma semana e não vai ser mais. Então a gente fica que nem trouxa, às vezes, querendo ser bem recebido em lugares que não vamos ser. Então vamos só pra onde a gente é bem recebido, vamos ficar só com quem gosta da gente mesmo. Lugares, curtir, sair com os amigos que realmente fazem sentido. Que nem eu falei, às vezes tem gente que quer se encontrar daqui 10 anos depois de um curso, não sei o quê. Pô, na época do curso era um saco, era um monte de gente chata, cuzona. Por que daqui 10 anos vai ter que se encontrar de novo? Não tem que encontrar de novo, sabe? Não precisa. Se era um bagulho chato 10 anos atrás, agora não vai ser legal. Então, tem coisas que realmente a gente tem que deixar passar batido mesmo, porque não vai melhorar. Se não foi bom naquela época, que vai ser bom agora. Né? Então, por isso que eu falo, às vezes a gente cultua muita coisa, muita saudade, muita lembrança que na nossa cabeça floreou para um lado bom, mas na verdade nem foi tão bom assim. E aí a gente saber entender a nossa realidade. Assim como eu falei no programa passado, assim, a gente tem que saber o que a gente sonha, e se a gente sonha porque a gente quer sonhar aquilo ou porque colocaram na nossa cabeça que é bom sonhar aquilo, assim como colocaram na nossa cabeça que a gente tem que gostar, tem que perdoar, tem que não sei o quê. Tá bom, mas você tá sentindo vontade de perdoar? Perdoa. Se você não tem vontade de perdoar, se você não sente que tem que perdoar, então não perdoa. O importante é você sentir o que tá dentro de você naquele momento, né? Porque só porque falaram, né? É tempo disso, é tempo daquilo, não. É bom você fazer isso. Não, é bom você fazer nada. É bom você fazer porque você quer fazer. Né? E assim a gente segue a vida. E girando o botão aleatório do Terça Nobre, é hora da gente dar tchau. Agradecendo a todo mundo que veio até o final do episódio, muito obrigado. Toda semana a galera curtindo com a gente, mandando mensagem, comentando. É sempre um prazer muito grande estar com vocês aqui. Todo mundo que falou, assisti, gostei do Tio Chicória, pô, valeu. Então, gente, muito obrigado toda semana curtindo o podcast Terça Nobre. Um beijão pra minha família, pros meus amigos que estão sempre curtindo o nosso podcast. Minha mãe, a Dona Tânia, que tá lá, fiel escudeira do podcast. Toda a galera que ouviu o episódio hoje pela primeira vez. Você que chegou no canal do YouTube também hoje pela primeira vez. Então, muito obrigado a todo mundo que tá sempre curtindo. Deixa seu comentário lá no YouTube. Semana que vem eu vou ler aqui no programa também. Gente, grande beijo e até semana que vem. Tamo junto! Terça Nobre.